O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos mais próximos, bem próximos do Natal, e a igreja separa, seleciona esses textos da liturgia da palavra, para nos ajudar na nossa preparação para o Natal, já que nós precisamos preparar a nossa casa interior, nós precisamos preparar a nossa manjedoura, o nosso coração, para que ele não permaneça vazio. Isto é, nós queremos ser preenchidos com a presença da luz, com a presença do Senhor da luz, com a presença do menino Deus. E a igreja então seleciona esses textos para nos ajudar nesta preparação. E à primeira vista parece haver uma incompatibilidade entre os textos. Parece que eles não se encaixam direitinho, porque enquanto o Evangelho, a antífona de entrada, o salmo responsorial, enquanto eles falam da ternura de Deus, a primeira leitura de hoje nos apresenta um Deus rigoroso, um Deus dominador, e parece que as coisas não se encaixam muito bem. Pois bem, vamos ver, vamos fazer uma breve reflexão e veremos que não há incompatibilidade alguma, mas são as duas faces do mesmo Deus. A antífona de entrada da missa de hoje enche o nosso coração de ternura. Diz assim: nascerá para nós um pequenino, ele será chamado Deus forte. Ele é pequenino, ele é frágil, mas ele é o nosso Deus. Nele serão abençoados todos os povos da terra. Ele vem para abençoar. Ele vem e a sua bênção já é prenunciada no próprio nome daquele que vai preparar os seus caminhos, já que João Batista é aquele que preparará os caminhos do Senhor. E João Batista traz no seu nome a sua missão: Deus abençoa. O nome João
significa isso, etimologicamente, significa Deus dá a graça, Deus faz a graça, Deus abençoa. Pois bem, aquele que haveria de preparar os caminhos do Senhor, traz no seu nome já esta missão. Ele é a expressão da graça de Deus, daquela graça que chegará com o nascimento daquele pequenino. O Salmo responsorial vem enfatizar essa realidade. Na antífona, a antífona diz: levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Isto é, a graça de Deus se aproxima. E meus irmãos, nós não podemos nos preparar para o Natal cronologicamente, isto é, simplesmente esperando que chegue o dia 25, simplesmente esperando que chegue a missa da noite no dia 24, aí você participa da missa e pronto. Não, meus santos, nós precisamos esperar o Natal de uma maneira espiritual. Nós precisamos nos preparar para o Natal como se prepararam os santos. Nós precisamos nos preparar para a chegada do nosso Deus com os mesmos sentimentos da Virgem Maria. Nós precisamos nos preparar para o Natal, para que de verdade acolhamos Jesus que vem, e não apenas esperando que chegue aquele determinado dia e digamos: hoje é Natal. Para isso então precisamos pedir a graça de Deus. Meus irmãos, eu sei que pode parecer uma pergunta óbvia, mas infelizmente não é óbvia assim. Você tem pedido a Deus a graça de desejar a chegada de Jesus? Você tem de verdade pedido a Deus a graça de se preparar adequadamente para o Natal? Senão você, de tão acostumado a tantos natais vividos, você viverá este dia como tantos outros. Isto é, na mornidão e numa certa indiferença. Na liturgia, a liturgia não é um teatro em que nós representamos a chegada do Senhor. A liturgia não é simplesmente um memorial no sentido temporal em que nós nos recordamos, porque a palavra memorial, o zikaron litúrgico, nós não temos uma tradução adequada. É verdade que na liturgia nós fazemos memória, mas o zikaron na liturgia, memória, significa uma memória que faz presente, uma atualização, um acontecimento, o mesmo acontecimento que se faz presente. Então, quando nós celebramos o Natal, nós estamos vivendo aquela realidade vivida pela Virgem Maria e pelos pastores. E é para esta realidade, acolher Jesus que vem para nos salvar, que nós estamos nos preparando. E não podemos, meus santos, ter indiferença no nosso coração. Tudo menos indiferença há no coração de uma mãe que se prepara para a chegada do seu filho. Tudo menos indiferença está no coração de um pai, de uma família que se prepara para a chegada de um menino, de uma criança. Então precisamos pedir a Deus que coloque ternura, que coloque alegria, que coloque uma santa expectativa, que coloque fé nos nossos corações, para que nós compreendamos, para que nós pelo menos vislumbremos, vejamos à distância, pelo menos, quem é que nós estamos esperando. É a chegada do nosso Deus, da nossa salvação, daquele que vem para nos amar, daquele que vem assumir um corpo para por nós
sofrer. Porque é exatamente esse o significado. Se você saísse na rua no dia de Natal e alguém perguntasse a você: vocês estão celebrando o Natal? E você vai dizer: sim, estamos celebrando o Natal. E a pessoa dissesse: e o Natal significa o quê? E você, muito bem informado, você vai responder: nós celebramos o nascimento do nosso Deus, isto é, que Ele nasceu na nossa carne, que Ele, que existe desde toda a eternidade, Ele quis nascer na nossa humanidade, Ele quis se fazer um de nós. E a pessoa perguntasse: e para que foi que Ele quis nascer, tomar a nossa humanidade? E você vai dizer: mas Ele veio tomar a nossa humanidade para nos salvar. E esse seu interlocutor, muito bem informado, quase que inconveniente, lhe fazendo uma catequese em plena noite de Natal, lhe pergunta: mas Ele não poderia salvar sem precisar se encarnar? Aí você iria parar, pensar e ia dizer: nossa gente, que pagão bem informado, né? É verdade, Ele poderia me salvar sem necessariamente se encarnar. Mas você, que é mais formado do que aquele seu interlocutor, você vai dizer: mas Ele queria me amar, e queria me amar de uma maneira que não restasse dúvida, porque Ele queria me amar sofrendo por mim. E para sofrer por mim, Ele tinha que ter corpo, porque Deus, por si mesmo, é impassível. Deus não pode sofrer. Mas quando Ele toma um corpinho para si, Ele pode então experimentar os meus sofrimentos e poder até me amar até morte de cruz, me amar até o fim na morte de cruz. Então tudo isso já é prenunciado naquele menino que vem. Então, meus irmãos, nós precisamos ter o nosso coração repleto de alegria, repleto de gratidão, repleto de ternura, e isso é um dom do alto. Então peçamos a Deus que nós de verdade possamos nos preparar para o Natal com o coração cheio de amor, porque não é justo que nós, na noite de Natal, cantemos com a boca e não com o coração. Hinos tão bonitos, hinos que nos trazem tantas recordações, mas que nós cantemos acostumados. Noite feliz, tu scende dalle stelle, né? Tu que desces das estrelas, mas cantemos com a boca, mas não com o coração cheio de amor. Pois bem, Ele que vem, Ele vem nos agraciar, Ele vem abençoar a terra inteira. Por isso, levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Então, por uma parte, os textos querem nos chamar ao amor, a alegria, a verdadeira alegria espiritual. Nós que somos capazes de nos alegrar com tantas coisas, precisamos no Senhor nos alegrar. Precisamos no Espírito experimentar a alegria do Deus que vem. Então precisamos pedir a Deus que nos conceda esta sabedoria, de modo que nós sejamos capazes de nos alegrar, porque o Natal está chegando, mais do que nos alegramos com as coisas do mundo, e que esta alegria seja mais forte do que as tristezas que insistem em nos rodear. É claro que os nossos problemas continuarão existindo, a doença, as dificuldades familiares, os problemas financeiros, as limitações que cada um carrega. Todos nós continuaremos experimentando essas dificuldades, essas dores, essas lágrimas, mas a alegria do Deus que vem deve ser maior do que todas essas limitações que nos circundam. Primeiro aspecto. Mas existe, meus santos, um segundo aspecto. Este menino que vem, pequenininho, frágil, cheio de doçura e ternura, Ele é Deus, e Ele é o dominador. É assim
que o profeta Malaquias, se vocês pegarem a Sagrada Escritura, é o último profeta antes do início dos livros do Novo Testamento. É assim que o profeta Malaquias chama o Senhor. Diz: assim fala o Senhor Deus, eis que envio o meu anjo. É Elias, é João Batista, que vai preparar o caminho do Senhor. Eis que envio o meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador. Então, o profeta Malaquias chama o menino que vem de o dominador, que tentais encontrar, o anjo da aliança que desejais. Ele o que vem, diz o Senhor dos exércitos, e quem poderá fazer-lhe frente no dia da sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Aqueles bracinhos movem o mundo. Ele é Deus. Ele é como um fogo da forja. Ele é como a barrela dos lavadeiros, como a lexívia, a soda. Ele purifica, ele queima, como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Davi e os refinará como o ouro e como a prata. A imagem aqui é o ouro e a prata vinham com ganga, com sujeira. Então o ouro precisava ser purificado. E como é que se purificava o ouro? Ele tinha que ser derretido para separar o ouro da impureza. Então é a imagem que o profeta Malaquias usa para dizer que ele virá, o Senhor virá para purificar, como se purifica o ouro, como se purifica a prata. E ele os purificará, e ele os refinará. E por que Deus, o dominador, aquele menino, nos purificará e nos refinará? Ele isso fará para que nós possamos fazer oferendas justas ao Senhor, e assim será aceitável a oblação de Judá e de Jerusalém. Deus nos purificará para que nós nos tornemos agradáveis a Ele. Deus nos purificará para que as nossas obras sejam aceitáveis a Deus. E é por isso então que geralmente nos dias que antecedem o Natal, a fila da confissão fica comprida, porque as pessoas estão ali para purificar o seu coração, porque elas querem ser aceitáveis a Deus na noite de Natal. Elas estão ali pedindo a Deus que derreta, que as derreta naquele confessionário, que Deus separe impureza de pureza, que Deus separe o ouro da ganga, que Deus separe o que é precioso, aquilo que Ele nos deu, daquilo que nós acumulamos com os nossos pecados e que não presta. E que Deus misericordiosamente nos purifique, nos derreta, nos faça uma obra nova, para que nós sejamos agradáveis a Deus e possamos acolhê-lo neste Natal. Peçamos, meus santos. Se você precisa se confessar, entre na fila da confissão e humildemente reconheça as suas impurezas, as suas misérias, para que o Senhor se deite na manjedoura da sua alma, na manjedoura do seu coração. Mas se você está em estado de graça, você sabe que não obstante isso, você necessita de pedir a Deus a graça de um coração dócil, de um coração preparado, de uma casa arrumada, para que todos nós, neste Natal, voltemos para casa com a manjedoura preenchida, com Jesus deitado em nós, e não vazios e ocos, porque não foi para isso que o Senhor veio nesta noite santa para a qual nós estamos nos preparando. Por isso, preparemos-nos com as nossas orações, preparemos-nos com a confissão,
preparemo-nos com as penitências, preparemo-nos com os atos de caridade, preparemo-nos para o Natal, não como se prepara o mundo, preparando apenas uma ceia. Preparemo-nos para o Natal, como se prepararam os santos, como se preparam os verdadeiros cristãos. Só assim, somente assim, todos nós, na noite de Natal, poderemos cantar Noite Feliz, porque de verdade será felicidade para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.